Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua igreja, que Ele possa nos instruir nesses dias em que temos buscado aprender mais e mais de Deus, nesses dias em que temos compartilhado com os irmãos mensagens através de vídeos, mas que sabemos que tem alcançado as mentes e os corações dos nossos irmãos que têm nos acompanhado e procurado continuar alimentando a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus. Não com palavras de homens, palavras vazias, mas buscando voltar os nossos corações para a palavra de Deus. Porque é ela que é quem nos dá a salvação, é a palavra de Deus quem nos dá a esperança da vida eterna, é a palavra de Deus que tem o alimento sólido para as nossas vidas. E nós queremos estudar hoje uma das lições da Escola Bíblica Dominical, a primeira lição do segundo trimestre, em que nós vamos falar sobre as cartas de Paulo. E as cartas de Paulo escritas aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Hoje nós temos uma introdução a essas cartas. Mas esta introdução, nós buscamos entender como foi a ação de Deus, como que Deus age, como que Deus atua, como que Ele faz o cumprimento dos seus propósitos, como que Ele realiza aquilo que Deus tem determinado para nós, para que nós possamos trabalhar em prol do reino de Deus. Como que Ele exerce a sua força, o seu poder? Porque Ele exerce isso sendo Ele o Senhor da história. Se Deus não fosse o Senhor da história, Ele não teria conduzido Paulo nas viagens missionárias de acordo com o que Deus estabeleceu, agindo, intervindo durante cada uma das suas viagens, durante cada um dos momentos das cidades em que ele visitava. Se Deus não fosse o autor da história, o Evangelho não teria chegado até nós. E hoje nós queremos passar por algumas passagens da palavra de Deus, durante as 3 viagens missionárias de Paulo, em que ele nos mostra nessas passagens como que Deus estava conduzindo, qual o propósito de Deus para a vida de Paulo, para a vida das pessoas que estavam ouvindo as mensagens e para as nossas vidas que também estamos recebendo estas mensagens. E com isso, nós queremos que nós possamos aprender como ser um instrumento das maravilhas de Deus, como ser um instrumento também da divulgação deste Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz a esperança às pessoas. E nós temos que compartilhar este Evangelho com outras pessoas. E temos que aprender que em cada dia, em cada momento da história, Deus conduz de uma forma diferente. Por exemplo, hoje as nossas igrejas estão se reinventando com esta pandemia que assola o mundo, não reinventando no Evangelho, na mensagem, mas na forma de alcançar as pessoas. Hoje mesmo estamos transmitindo este vídeo para que possa alcançar as pessoas que estão em quarentena, que estão em suas casas. Na época em que Paulo fez as suas viagens missionárias, a abordagem foi diferente. Mas o Senhor é o Senhor da história, o Deus da história. E por isso que nós queremos a cada dia levar esta mensagem do Deus da história, o Deus que por intermédio de Paulo fazia milagres extraordinários e por intermédio
da igreja hoje, Deus continua agindo e fazendo milagres de restauração de vidas, de mudança de história de vida, de tal modo que nós temos alcançado pessoas que o mundo diz, olha, não há mais esperança para ele, uma pessoa completamente envolvida com o pecado, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas com crime, e Deus tem restaurado, Deus tem mudado a história dessas pessoas. E isto é um milagre. A mudança completa de vida por si só já é um milagre. E Deus continua fazendo esses milagres extraordinários. Continua fazendo milagres nas igrejas que estão em países que não podem se reunir, não por causa da pandemia, mas por causa até mesmo de perseguição à igreja, de proibição de pregar o evangelho. E, no entanto, as igrejas estão nesses países fortes, estão nesses países pregando o evangelho em ambientes fechados, sem grandes reuniões, mas o evangelho tem se espalhado. Quantas e quantas mensagens nós poderíamos narrar falando das experiências de evangelização, das experiências daqueles que foram em missões, em viagens missionárias, e que poderíamos ilustrar com atos contemporâneos, com mensagens contemporâneas da vida da igreja. E nós queremos então meditar nesses dias, nessa lição, uma lição que está dividida em 5 tópicos. Quem me acompanha na escola bíblica dominical sabe que eu não me prendo à lição, não me prendo à revista, exatamente porque os irmãos já têm essas lições, e em razão disso nós então buscamos outros assuntos ligados e que não estão relatados pelo autor. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos acompanhar tópico a tópico, exatamente em razão desta aula que nós estamos tendo num formato diferente, sem a participação dos irmãos. E vamos então acompanhar a proposta do autor, tópico a tópico. São 5 tópicos. E o primeiro deles nos fala então das maravilhas de Deus por meio das viagens missionárias de Paulo. E nós temos então agora no primeiro capítulo, ou no capítulo 13, aliás, mas na primeira viagem missionária de Paulo, nós temos o capítulo 14. A narrativa da primeira viagem missionária começa no capítulo 13, mas no capítulo 14, o primeiro versículo, ele nos diz o seguinte: em Licônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. A estratégia de Paulo na primeira viagem missionária era ir às sinagogas. Paulo ia até as sinagogas porque ele sabia que ali tinha pessoas com conhecimento do evangelho pregado no Velho Testamento. Mas era necessário conduzir essas pessoas que tinham conhecimento do Velho Testamento para que tivesse então o conhecimento pleno do cumprimento do Evangelho através de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo o único Salvador. E quando nós então vemos esta ação de Paulo, nos lembramos da estratégia que foi durante muitos anos utilizado aqui no Brasil pelos evangélicos para alcançar aqueles que tinham um conhecimento distorcido do Evangelho. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós temos muitas pessoas com um conhecimento distorcido do Evangelho. O que é isso?
Um evangelho que não está voltado, não está fundamentado na palavra de Deus. E até mesmo estas pessoas nós precisamos alcançar, levando ao conhecimento do evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, para que essas pessoas não sejam enganadas por doutrinas falsas, para que elas tenham conhecimento da verdade. Hoje está sendo muito citado o versículo que nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Este versículo ele quer dizer exatamente sobre a verdade do conhecimento do Evangelho, a verdade do conhecimento da palavra de Deus, para que não seja enganado por outras doutrinas que são doutrinas humanas. Então nós precisamos levar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. Há muitas pessoas com a Bíblia nas mãos, mas não conhecem a palavra de Deus. E era exatamente o que Paulo estava fazendo, indo até as sinagogas, que lá ele encontraria então os judeus que conheciam o Velho Testamento, mas que não conheciam o cumprimento das profecias do Velho Testamento. E há muitas pessoas hoje que sabem a respeito de Cristo Jesus, mas que não sabem que somente Jesus Cristo salva. Que Jesus morreu em uma cruz para poder salvá-lo e a sua salvação não pode estar nas mãos de outra pessoa, de santos, que ele considere, por mais santo que ele o considere. A sua salvação não está nas mãos de alguém que possa lhe conceder um perdão plenário, um perdão conforme, inclusive por esses dias, o Vaticano decretou que está no período da indulgência plenária, e nós precisamos levar o verdadeiro evangelho a outras pessoas. E essa deve ser a estratégia da igreja hoje. Hoje, nos nossos dias, a igreja deve agir assim. No capítulo 14, versículo 3, ele nos diz: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. O apóstolo, ele tinha ousadia. Ousadia não era um temperamento forte, não era um temperamento abusivo, não era um temperamento em que ele mandava as pessoas fazerem as coisas que ele queria. Não era isso. A ousadia dele era na palavra de Deus. E ele pregava a palavra. Ele insistia na palavra. E o nascimento das igrejas na Galácia estava fundado na ousadia do apóstolo. Paulo, ele passou por várias cidades ali da região da Galácia na sua primeira viagem missionária, falando com esta ousadia e fazendo prodígios, exatamente porque Deus também fez com que ele pudesse mostrar e fazer os mesmos sinais que Cristo Jesus fazia, para que as pessoas pudessem entender que ali havia uma continuidade da obra de Cristo Jesus. E porque Paulo sabia e vivia a verdade. Paulo não falava como falavam os fariseus, e que na época de Jesus diziam então que Jesus era diferente. Por quê? Os fariseus ensinavam a palavra, mas não ensinavam com autoridade, porque eles não viviam a palavra de Deus. Jesus não, Jesus vivia a palavra e por isso ele tinha autoridade. E agora nós vemos então que Paulo também tinha autoridade. E nós podemos ter esta autoridade para falar de Cristo Jesus porque vivemos a palavra que nos foi ensinada. Se não houver vivência da palavra de Deus, não haverá autoridade. Se não houver autoridade, não haverá quem
volte os seus ouvidos àquilo que está sendo pregado. E pelo contrário, será pedra de tropeço para a palavra de Deus se você pregar e não viver. Você precisa, então, ter ousadia, não se intimidar com a oposição à palavra de Deus. E nós podemos ser ousados exatamente porque podemos viver a palavra de Deus. No capítulo 16 de Atos, agora já falando da segunda viagem missionária, nós vemos que as estratégias utilizadas pelo Espírito continuavam ali sendo manifestos na viagem de Paulo. No capítulo 16, versículo 15, ele nos diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Paulo estava agora em Filipos. Em Filipos, ele começa a pregar, não mais nas sinagogas, mas Paulo vai até um lugar de oração. E ali naquele lugar de oração, ele encontra várias pessoas, e principalmente mulheres que foram àquele lugar de oração. Por ser em Filipos, nós podemos entender que ali, naquele lugar de oração, não havia necessariamente somente judeus que iam orar, mas poderia ter pessoas de outras religiões. Mas agora ele encontra ali uma mulher chamada Lídia. Era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, e aquela mulher escutou com atenção a palavra de Deus. E ela foi ali batizada. E quando ela foi batizada naquela cidade, naquele lugar, ela, com grande alegria, pediu que Paulo também pudesse ficar na sua casa. Sabia que Paulo era um peregrino, que Paulo estava ali naquela cidade sem lugar para que ele pudesse morar, para que ele pudesse estar durante o tempo da sua viagem, e chamou para que ele ficasse então na sua casa, para que tivesse a hospedagem e tivesse apoio para propagar o Evangelho. Quanta alegria é quando nós chegamos em um determinado lugar, um trabalho pioneiro, um trabalho em que não conhecemos ninguém, nenhum cristão ali naquele lugar, para que pudesse pregar o Evangelho. Então, uma pessoa nos chama para que pudesse ali estar na sua casa e ali também fazer um lugar de pregação do Evangelho. Isso me faz lembrar de uma experiência vivida em 1976. Eu tinha 8 anos, mas a minha família mudou da cidade de Iporá para Piranhas. E ali começava um pequeno trabalho, um lugar de pregação naquela cidade. E sabendo então que as pessoas de Iporá estavam indo para aquela cidade para pregar o Evangelho, a minha mãe, principalmente a minha mãe, meu pai ainda não era convertido, chama então aqueles irmãos para que pudessem ficar na nossa casa. E nós recebíamos ali todos os domingos para que eles pudessem almoçar, depois da escola bíblica dominical, e depois à tarde também tinha ali a escola com as crianças, o trabalho com as crianças, e depois à noite o culto. Depois aqueles irmãos voltavam para a sua cidade. Era uma casa bastante humilde, era apenas um cômodo que abrigava então um quarto, cozinha e todas as nossas dependências. Mas havia alegria em receber aqueles irmãos, para que ali eles pudessem ficar e para que ali fosse pregado o Evangelho. E com a graça de Deus,
nós temos ali naquela cidade uma igreja que começou em uma casa que, assim como Lídia fez, chamou para que pudessem ficar ali e ter ali um apoio. Outros irmãos também fizeram o mesmo e depois então foi dado continuidade e nós saímos daquela localidade um ano depois. Mas foi o tempo para que ali se pregasse o Evangelho. O exemplo de Lídia possibilitou iniciar uma igreja. E uma igreja confirmada na fé que ela teve. Na fé que ela pôde dizer para aqueles irmãos que estavam pregando, mas também dizer para outras pessoas, para que eles pudessem então ouvir da palavra de Deus. E ali houve grandes maravilhas. A igreja de Filipos, mais tarde teve uma carta de Paulo aos Filipenses, viveu experiências intensas. Paulo continuou pregando o Evangelho e havia ali uma mulher possessa de um demônio e que ela então dava lucro para os seus senhores, porque ela foi escravizada, ela dava lucro com adivinhações. Mas aquele espírito, quando reconheceu os servos de Deus, diz a palavra de Deus, já nos versículos 17 em diante, que aquela mulher sempre andava atrás de Paulo, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo e que ele estava anunciando o caminho da salvação. Em razão da ousadia, da fé, da fidelidade de Paulo, até os espíritos imundos estavam testemunhando de que Paulo era servo do Deus Altíssimo e que ele estava anunciando o caminho da salvação. Louvado seja Deus pela ousadia de Paulo. E nós precisamos hoje continuar plantando igrejas. Sair dos lugares em que simplesmente já existem diversas igrejas e alcançar aqueles lugares distantes, aqueles lugares que as pessoas estão carentes da palavra de Deus. E precisamos encontrar pessoas que abram as suas casas para que ali se inicie uma igreja, para que ali seja pregado o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16, ainda já um pouco mais à frente, depois que continua a história desta mulher que anunciava que Paulo era servo do Deus Altíssimo e que ele anunciava a salvação, Paulo expulsou o demônio daquela mulher. E aqueles homens se voltaram contra Paulo, levaram eles para a cidade, disseram que aqueles homens, que Paulo estaria persuadindo os homens a ter práticas que não eram apropriadas para os romanos, que ele estaria ensinando aos homens que tivessem as mesmas práticas dos judeus, e eles foram condenados a açoite e prisão. Paulo e Silas então foram condenados a esses açoites e prisão, lançado no cárcere, e à meia-noite diz que houve um terremoto, se estremeceu toda a prisão, todas as portas foram abertas. Os homens não fugiram, permaneceram ali na prisão. E depois que houve então um grande espanto para eles, estavam agora completamente atônitos pela manifestação do poder de Deus. E tudo isto acontece porque Paulo seguiu a voz do Espírito. O versículo que antecede toda essa história
o versículo 9 do capítulo 16, diz que Paulo ainda ele estava na região frígio-gálata, e a primeira viagem missionária foi na região da Galácia. E agora, ele, à noite, dormindo, veio um sonho, uma visão para Paulo, em que havia um homem de pé, com vestimentas características da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Todo essa manifestação que teve nessa região foi exatamente porque Paulo não estava fazendo a sua obra, ele estava fazendo a obra de Deus, e ele abriu o seu coração para que Deus pudesse falar o que ele deveria fazer. Aqui no capítulo 16, nos versículos anteriores, nos diz que o Espírito, no versículo 7, diz que o Espírito de Jesus não permitiu que ele pudesse pregar ali naquele lugar. Mas, certamente ele ficou tão, tão confuso, porque a primeira viagem missionária tinha sido um sucesso, e agora ele tenta voltar para a mesma região, e o Espírito o impede de pregar. Exatamente porque Deus queria fazer muito mais, ou fazer da mesma forma, com a mesma ação do Espírito, mas em outra região. E foi necessário que ele pudesse abrir o seu coração para a voz de Deus. Há muitas igrejas que não entendem por que um pastor, muitas vezes, deixa uma igreja, está indo com um ministério tão bom, tão abençoado, frutificando tanto, e ele de repente simplesmente sai e vai para uma outra região, um outro lugar. É a voz do Espírito que nos chama, é a voz do Espírito que nos mostra: eu quero ir em um lugar diferente. Recentemente tivemos o testemunho de um pastor que agiu dessa forma. Não vamos falar, porque não nos foi autorizado a falar, em que ele estava em um ministério em que ia tudo bem. Parecia que não havia nenhum problema, e Deus estava confirmando o seu ministério ali. Mas ao ouvir falar de 3 igrejas que estavam sem pastores, ele sentiu o desejo de ir visitar as igrejas. E Deus confirmou no seu coração que queria ele em outro lugar, completamente distante. No extremo de onde ele estava no sul, e Deus o chama para o norte do estado. E Deus confirmou a ele que ali, naquele lugar onde havia um templo fechado, de portas fechadas, Deus queria que ele fosse para lá, para reabrir. Nós precisamos abrir a nossa mente para a visão que Deus quer nos dar, para nos levar, nos conduzir para onde Ele quer que possamos pregar o Evangelho. O chamado de Deus não é para atender os nossos interesses, mas é para atender os interesses da obra de Deus, do reino de Deus. E Deus, Ele dá a visão para aqueles que estão no trabalho. Não é para os desocupados, não é para aqueles que não querem nada com a obra, é com aqueles que estão empenhados. E com aqueles que estão empenhados, Deus faz, e faz grandes coisas, faz maravilhas. No capítulo 19, já na terceira viagem missionária de Paulo, já no versículo 20, diz assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando nós utilizamos a estratégia correta que Deus quer que nós possamos utilizar, alcançar as pessoas com a palavra de Deus, alcançar as pessoas que têm interesse e que estão
fora do verdadeiro Evangelho, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, mas ouvem e creem pelo nosso testemunho, pela nossa ousadia, pelo modo como nós falamos, com convicção e com fé e com demonstração de testemunho. Quando nós quando nós pregamos de acordo com a ordem de Deus, de acordo com o chamado dele, de acordo com a capacitação dele, nós então podemos experimentar que a palavra do Senhor pode crescer e prevalecer poderosamente. O crescimento precisa ser na palavra, com o nosso crescimento pessoal, do conhecimento do que Deus quer que nós possamos fazer. E o crescimento, além do conhecimento, é também com a palavra de Deus, com a pregação da palavra, para que a palavra possa alcançar as pessoas. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Não há evangelho, não há cristianismo, não há como falar de Deus se não for com base na palavra de Deus. E por isso nós precisamos desenvolver esse projeto de ensino da palavra de Deus. Não podemos fugir disto. Se fugirmos, é como Paulo depois escreve aos Gálatas, fruto da sua primeira viagem missionária, ele diz: olha, se alguém pregar outro evangelho que não seja este, seja anátema, seja amaldiçoado. Nós não podemos pregar se não for pregar o evangelho de Deus, falando das maravilhas de Deus, falando do que Deus fez pelo povo e com o povo, conduzindo ao longo da história. E devemos então colocar isso nos nossos corações. Devemos alimentar a nossa alma com os grandes feitos de Deus do passado e do presente, para que nós possamos ver o que Deus pode fazer no futuro, quando Deus começar a fazer através das nossas mãos, para que possamos então dar glórias a Deus. Porque o crescimento do reino de Deus não depende de nós mesmos, mas depende de Deus. Por mais que eu possa fazer, por mais que eu possa me esforçar, se for fruto do esforço próprio, não prosperará. Mas se for fruto do Espírito, se for conduzido pelo Espírito Santo, como nos diz lá em Romanos capítulo 8, que nós somos guiados pelo Espírito, se for através disso, com certeza prosperará. Ainda que não seja hoje o tempo de Deus, porque o tempo de Deus muitas vezes é diferente do nosso. Paulo estava na região da Frígio-Galácia achando que estava correto, mas o tempo de Deus foi outro, foi a primeira viagem, já não era mais agora. Deus manda que ele pudesse ir para outro lugar, para Macedônia, e quando chega lá, o poder de Deus se manifestou. Enquanto ele estava fora da vontade de Deus, houve impedimento do próprio Espírito para que fosse pregada a palavra de Deus. Nós precisamos ter convicção clara da vontade de Deus e devemos nos submeter à vontade de Deus. E como que fazemos isso? Como que podemos ter convicção clara da vontade de Deus? Somente alcançaremos convicção da vontade de Deus para as nossas vidas se houver comunhão com Deus, se houver meditação na palavra, se houver momentos em que nós podemos parar para ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Se houver então direcionamento em conformidade com a palavra de Deus, porque se não for em conformidade, jamais poderemos fazer nada. Nós precisamos ter convicção de que somos instrumentos. Nós mesmos não somos as maravilhas de Deus, nós somos instrumentos de Deus.
É Deus quem opera, tanto o querer como o efetuar. Por isso, nós somos instrumentos nas mãos de Deus e não os protagonistas do reino de Deus. É Deus quem nos move, é Deus quem age através de nós. E nós precisamos, então, ter como objetivo o crescimento da palavra de Deus, alcançando corações. E nós não podemos jamais ter o objetivo de ter o crescimento meu, o crescimento pessoal, a minha exposição pessoal, a minha aparição pessoal. Mas eu tenho que ter em mente o crescimento da palavra de Deus. É Ele que tem que ser visto. Nós precisamos fazer, como disse João o Batista, convém que Cristo cresça e que diminua eu. Que Deus possa agir através das nossas vidas. Que sejamos instrumentos, que sejamos instrumentos para que a palavra de Deus possa ser divulgada, que corações sejam salvos, que corações sejam alcançados com a palavra de Deus e haja neles fé. E havendo fé, haja entrega de vida. Havendo entrega de vida, que haja prática do Evangelho. E havendo prática do Evangelho, que haja glorificação do nosso Deus. A Deus toda a glória. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra que chegou até nós. Quando vemos, ó Pai, a vida de Paulo, uma vida dedicada exclusivamente ao Evangelho. Uma vida de ousadia na palavra de Deus. Uma vida de fé na direção que o Senhor deu a ele. Nós somente temos que glorificar o teu santo nome, porque o Senhor utilizou o teu servo. Ele foi instrumento, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor também possa nos fazer instrumentos da tua palavra, do teu evangelho, para poder levar a paz ao mundo, para poder levar a esperança, para levar a confiança no teu santo nome. Ó Pai, nós vivemos dias em que as pessoas estão desesperadas, desesperançosas, as pessoas estão aflitas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos usar para alcançar esses corações, que o teu Santo Espírito possa habitar nesses corações, que não sejam palavras nossas, mas sejam palavras vindas do teu Santo Espírito, porque nas tuas palavras há vida. A nossa palavra não há nenhum bem. Nas nossas palavras, palavras humanas, não há nenhuma edificação para a tua igreja, mas vindas do teu Santo Espírito haverá poder, e a tua palavra poderá crescer poderosamente. E assim nós rogamos que sejamos instrumentos teus. É a nossa oração. Amém.